Olá, esse vídeo é para a gente entender como é o ângulo horário. No vídeo anterior a gente viu que tem um sistema de coordenadas que é o sistema equatorial, cujas coordenadas são ascensão reta e declinação. Ok, agora tem um novo sistema similar que é chamado de sistema equatorial horário ou simplesmente sistema horário. A diferença é que agora, nesse sistema horário, a gente mantém a declinação como era, a mesma declinação, só que ao invés de usar a ascensão reta, a gente usa um outro ângulo chamado de ângulo horário. Então vamos ver como enxergar essa nova grandeza, o ângulo horário, usando o estelário. Primeiro eu vou clicar numa estrela qualquer de exemplo, de novo, só para a gente ver como ler os valores aqui. Anteriormente a gente tinha usado aqui as coordenadas equatoriais, né, o RADEC. Esse RA é de right ascension, né, ascensão reta e declinação. Mas isso é da equatoriais. Mas o que a gente quer agora é essa linha aqui, tá vendo? É a que tem HA DEC. HA é de hour angle, ângulo horário. E DEC é a mesma declinação de sempre. Então a declinação é o mesmo nome, mesmo valor, ok? E o ângulo horário, percebe que ele também é medido em horas. Então nesse exemplo aqui que eu cliquei, essa estrela, nesse momento, tem um ângulo horário de 16 horas, tantos minutos, tantos segundos. Ok, agora para enxergar como que esse ângulo horário é definido, eu vou precisar ligar o grid azimutal. Aí você já percebe que é um negócio meio híbrido, né? Porque vai misturar coisas que são equatoriais com coisas locais. Mas vamos lá, então deixa eu virar aqui para o lado do norte, porque é o seguinte. Então qual que é a definição desse ângulo horário? O ângulo horário ele é medido sobre o equador a partir do meridiano local em direção ao oeste. Então calma, o que isso significa? Primeiro, o ângulo horário ele está aqui para substituir, né, de alguma maneira, a ascensão reta. Então, assim como a ascensão reta era medida sobre o equador celeste, o ângulo horário também é medido sobre o equador celeste, certo? Só que a ascensão reta era contada de onde para onde? Era a partir do ponto gama para o leste. Isso era a ascensão reta. Agora, o ângulo horário é a partir do meridiano local para o oeste. É a definição. Então a ressalva a ser feita aqui é cuidado, né? Quando eu digo ele é medido a partir do meridiano local, você poderia falar, pera, mas então é um tipo de azimuth? Não, cuidado, não é um azimuth, porque o ângulo horário ele não é medido sobre o horizonte, ele é medido sobre o equador celeste. Atenção. E a outra coisa é a direção. O ângulo horário ele é medido a partir do meridiano para o oeste. Ele cresce para os valores numéricos crescem para o oeste. O que vai fazer sentido mais adiante, porque o ângulo horário cresce conforme as horas aumentam, né? Por isso que ele tem esse nome. Mas vamos ver então, exemplos específicos aqui. Então, está aqui a linha meridiana, o plano meridiano. O plano meridiano é o que contém, né, norte, zênite e sul. Então estaria aqui assim. Então se eu pegar uma estrela que está um pouquinho para o oeste da linha meridiana, mas lembrando que esse ângulo na verdade está sendo medido sobre o equador, né? Mas se eu pegar uma estrela aqui, por exemplo, olha só, ela tem um ângulo horário, é o HA aqui, hour angle, de 0 hora, né? Pouquinhos minutos, blá blá blá, 0 hora. Por quê? A partir do zero aqui, né, e cresce em direção ao oeste, né? Porque é o sentido do movimento da esfera celeste, as coisas vão para o oeste conforme as horas aumentam. Talvez eu devesse ligar o grid equatorial para enfatizar que esse ângulo está sendo medido sobre o equador celeste. É que fica meio poluído, mas enfim, vamos focar no conceito do norte. Só para dizer então que ele começa, né, no meridiano local, é 0 hora, cresce para o oeste, né? E então, quer dizer, depois que a gente der a volta completa, a gente vai chegar de novo aqui no norte
com um ângulo horário de quê? Quase 24 horas, né? Então, se eu pegar agora essa estrela, qual que vai ser o ângulo horário dela? Quase 24 horas. Tá aqui. O H, 23 horas, 47 minutos, tantos segundos. Tudo bem? Então, o ângulo horário, ele vai de 0 hora a 24 horas, né? A partir do meridiano local, medido sobre o plano do Equador. Aí a peculiaridade, que pode parecer esquisita, mas na verdade é bastante conveniente na prática, é que o ângulo horário, bom, ele avança conforme o tempo passa. Você pode perceber já aqui, né, os segundos já estão mudando, e se eu passasse o tempo, né, mais ainda, né, minutos, etc., né, se você reparar aqui no ângulo horário, tá vendo? 23 horas, tá lá. Conforme o tempo vai passando, né, as horas durante a noite, o ângulo horário vai aumentando, né? Conforme as horas passam, o ângulo horário vai aumentando. Então, se uma estrela tiver um ângulo horário de 0 hora, você sabe que ela está passando pelo meridiano local naquele momento. Se ela tiver um ângulo horário de 1 hora, é porque ela já passou do meridiano local, faz aproximadamente 1 hora. Ok, então esse era o conceito de ângulo horário.